Que a paz de Deus esteja convosco. Bora para mais um dia de terapia divina, mais um estudo. Bora lá? Então bora. A base bíblica está em Salmos 42. 42, versículo 5, tá? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que perturbas dentro de mim, né? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Aqui, esse versículo é o versículo 5. Então, bora lá, tá? Qual que é? Nós temos dois polos. Nós temos o diálogo interno, vamos falar assim, e a ruminação psicológica, tá? O que é a ruminação psicológica primeiro? A ruminação psicológica é tudo aquilo que a tua alma relembra, a tua alma falando com todos os acontecimentos difíceis que houve, todos os processos de dor que você já passou. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para você. Imagina que você sofreu uma traição de uma amiga, uma traição do teu esposo, você sofreu uma traição. E ali você fica, por que que ele fez isso? Por que que ela fez isso? Ela não deveria ter dito. Por que que isso aconteceu? Olha só, eu sempre fui tão boa, sempre fui generosa. Deu uma punhalada nas minhas costas. Só de falar punhalada nas costas eu já sinto dor. Fazendo esse diálogo aqui com você, eu já sinto uma dor nas minhas costas. Deu uma punhalada nas minhas costas. Não devia ter acontecido isso. Por que que ele fez isso? Por que que ela fez isso? Você fica numa ruminação. Você fica pensando e fica regurgitando aquilo, lembrando do processo, imaginando. A tua mente, como a nossa mente ela é atemporal, então ela fica nesse processo de dor. Ela é como se ela ficasse num looping. Ela não sai disso, ela fica sempre naquilo. Débora, mas qual que é o problema disso? O problema disso é que nesse processo de ruminação, você vai ter mais do mesmo. Ou seja, você vai começar, lembra que a gente é energia? A tua energia vai expandir. Então ela vai se conectar como ela se fosse captando lugares, pessoas, circunstâncias que te trouxesse essa mesma dor, a dor da traição, tá? Isso eu tô dando exemplo da traição. Mas poderia ser uma humilhação, poderia ser uma difamação, várias as dores, tá? Então, nesse processo aqui, também além dessa conexão com mais do mesmo, como você exala essa energia forte, você vai ser para-raio, você vai se conectar. E não dá pra gente ficar, a gente precisa de se desenvolver com o outro. Não tem como a gente se trancar dentro de casa e não ir pro mundo. Não dá. Ainda que a gente queira, mas chega uma hora que a nossa própria alma fala. A gente precisa conhecer pessoas, conhecer lugares, viver é isso, né? Viver já é um desafio, né? Então, nesse processo aí da ruminação psicológica, além disso, você também vai transbordar em você o hormônio do cortisol. Lembra o hormônio do cortisol? O hormônio do cortisol é o hormônio que ele traz dor e sofrimento. É o hormônio do estresse.
Você sente dor, você não sabe. Tem gente que sente dor, a fibromialgia mesmo. É uma dor que você sente desde da cabeça. Tem gente que fala assim, Débora, até de pegar no meu cabelo dói. Da cabeça aos pés. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa, ela está cheia de hormônio do cortisol. Ela está cheia de dor. Ela é aquela pessoa que tem uma tendência a amargurar, a sentir mais tristeza, mais sofrimento, entendeu? Então, nesse processo, essa pessoa ela vai ficar assim, ela vai ficar na dor, ela vai ficar no sofrimento. Então, esse hormônio ele vai aparecer, ele vai trazer essa dor e esse sofrimento, tá? E, né, essas falas ficam muito fortes em você e daqui a pouco é uma brecha para você falar, é uma brecha que se abre para você começar a falar com quem? Com o diabo. Daqui a pouco você tá falando de Satanás. Daqui a pouco você começa a falar com ele e ele fala na primeira pessoa. Ele não fala na terceira pessoa, ele fala na primeira pessoa. Então ele vai falar assim: ah, é verdade. Verdade, nada dá certo pra mim. Aí você vai falar: realmente, nada dá certo pra mim. Tudo é difícil pra mim. Ah, tudo é difícil pra mim. Ninguém nunca me amou. Ah, ninguém nunca me amou. Aí daqui a pouco ele vai falar assim, ele vai começar a tentar sobre por que você não morre? Por que não se mata? Aí a gente fala, é melhor morrer, não é? Melhor morrer. Pra que eu vim só pra sofrer? Ah, só pra sofrer? Aí você já tá tendo um ataque, tá? Tá tendo um ataque com o inimigo da tua alma, tá? E aí nesse processo você tem que expulsar. Porque se você não expulsar, ele vai entrar como uma erva daninha no teu coração. Aliás, seu coração já tá com uma fresta ali para entrar uma erva daninha. E aí é só, até aqui no versículo 7 de Salmos 42, fala: um abismo chama outro abismo, ao ruídos das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Ele está dizendo o seguinte, que conforme a gente vai falando e entra nessa ruminação, vai trazendo mais abismo, você vai se afundando mais, você vai entrando mais no fundo do poço. Então, e outra coisa também, se você tem dor no estômago, você vai sentir dor no estômago. Se você tem dor de garganta, vai ter dor de garganta, vai somatizar, né? Depois, quando terminar esse vídeo, você pode procurar como doenças psicossomáticas. É isso. Como quando você não consegue gestar isso aqui, ó. Esse aqui, lembra que é o nosso campo de guerra? Quando você não consegue gerir isso aqui, gerir de forma correta, ele vai trazer dor e sofrimento para você. Vai vir dor e sofrimento. E aí, tá. Vamos agora para o diálogo interno, tá? Então, um polo a gente falou sobre a ruminação psicológica. Agora a gente vai falar sobre o diálogo interno. O diálogo interno é a tua consciência. Lembra que eu tinha passado para vocês corpo, alma e espírito? Quem não assistiu, assista esse vídeo para você entender. Lá no corpo, alma e espírito, eu falo sobre espírito como consciência. O que vai acontecer aqui? Quando você está na sua consciência, a consciência é aquela que tem as melhores decisões. A consciência é aquela que você cresce. A consciência é aquela que ilumina, que te elucida, que te dá clareza para que você entenda, né? E ela começa a falar com quem? Com a sua alma. E ela vai falar assim, tá tudo certo, né? É uma libertação, é um livramento. Você não vê que Deus, ele tá te livrando, ele te traiu e você tá aí sofrendo. Sai dessa zona aí de comiseração pessoal, vai pra frente, né? Segue em frente, é vida que segue, vai pra luta, né? Não deu certo
com essa pessoa, com esse amigo, com esse relacionamento, poderoso é Deus para te dar muito mais, coisas melhores para você, né? Cada um dá aquilo que tem, né? A consciência, ela já sabe que cada um dá aquilo que tem. Se ele dentro dele é cheio de guerra, cheio de confusão, tem como ele te dar algo bom? Não tem. Então você vai olhar para aquela pessoa e vai falar assim, meu Deus, verdade, essa pessoa, ela sempre teve processos com os outros relacionamentos dela, ela sempre traiu, o pai dela traía a mãe, e ela ficou nesse looping, certo? Então, aí quando você faz esse processo de diálogo interno, primeira coisa que você tem que fazer uma pergunta para você. Faz sentido eu continuar com essa dor na minha mente, que vai trazer mais dor, mais sofrimento e mais conexão? Não, não faz sentido. Então, o que eu faço? Vou declarar uma palavra aqui para mim. Vou declarar algo que Deus colocou. O melhor é o que está por vir. O Senhor tá me ensinando. O Senhor tá me mostrando. O Senhor tá me livrando, né? E você vê o que Davi fala? Por que está abatida a minha alma? Ele está fazendo diálogo interno. Por que está abatida? Por que você está sofrendo? Confia em Deus. Ele vai te livrar. E quando ele te livrar, você vai cantar, você vai louvar, você vai agradecer, você vai engrandecer, você vai sair maior disso. É isso que ele está falando. Então por que você está parado, estagnado? Se chorando, falando com o diabo, com Satanás, com a voz da serpente? Para! Vamos se conectar em Deus, vamos falar com Deus, que Ele é poderoso, Ele é o Senhor dos senhores, o príncipe da paz, o Deus conosco, Ele tudo pode. É você olhar para Ele, não olhar para você. Não olhar para a sua circunstância, minha irmã. Não olhar para a sua circunstância, meu irmão. É olhar para Ele, olhar para Deus. Poderoso é Deus. Ele vai romper, Ele vai nos abençoar. Ok? Então vá para o seu diálogo interno. Para de sofrer, para de ficar chorando, sofrendo. Se conecta com Deus. Coloca a sua mente conectada com a mente do Senhor. Que grandes coisas Ele tem para você. E Ele fez um livramento na vida da irmã. Fez um livramento na vida do irmão. Curta o vídeo, se inscreva no canal para o próximo.